Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão mundial. Contudo, nós vamos abordar nos oráculos o futuro dos Estados Unidos da América e do atual presidente Donald Trump. Então, vamos nos unir em egrégora para que os oráculos nos tragam informações que possam nos ajudar coletivamente. Sabemos que os Estados Unidos está passando por uma crise, mas ainda é considerado a maior hegemonia mundial, inclusive em termos comerciais e bélicos. É detentor de toda a indústria bélica e desse movimento bélico que acontece. Nós aqui no Brasil, nós somos completamente dependentes dos Estados Unidos, não só acerca de transações comerciais, mas também se nós fôssemos sancionados pelos Estados Unidos da América enquanto nação, nós não usaríamos o Google, o YouTube, o Instagram, o Facebook, o Word, praticamente tudo, o GPS, praticamente tudo que nós consumimos e que é essencial para que a gente possa produzir vem dos Estados Unidos. Inclusive, todos os bancos têm uma parceria, junto aos Estados Unidos da América. Hoje, por exemplo, algumas nações são sancionadas pelos Estados Unidos e elas não usam nenhum tipo desses aplicativos, Então, eles são completamente independentes dos Estados Unidos. Obviamente que esse tipo de sanção prejudica em muito o desenvolvimento de uma nação. É claro que a própria Rússia, o próprio Irã, que vivem, a sua população vive sem ter nenhum tipo de ligação com os Estados Unidos. Obviamente que eles conseguiram, adaptar tudo, conseguiram se reinventar, hoje são muito mais independentes. Mas mesmo assim, dentro do comércio internacional, essas questões são muito complicadas. Bom, já há algum tempo, precisamente desde 2020, que eu venho tratando sobre a desdolarização. Até demorou a acontecer. Parece-me que a primeira transação sem o dólar internacional aconteceu o ano passado entre China e Brasil. A desdolarização, ela já iniciou. A questão é, o que nós vamos abordar aqui, e eu gostaria muito que você entendesse como é que a espiritualidade trabalha. O fato de eu ter começado a falar em 2020, 2021 a respeito da desdolarização, inclusive, até um tempo atrás, uma seguidora comentou aqui nesse canal que eu vivia falando da queda da hegemonia, que eu vivia falando do fim do dólar, e não é isso, não é o fim do dólar, é a desdolarização. Hoje, praticamente todos os países no mundo têm a sua economia baseada no dólar. Estados Unidos está numa crise financeira sem precedentes. Ele usou artifícios como a impressão, de dinheiro para manter a economia viva. Tudo isso que está sendo feito agora não é irresponsabilidade, não é burrice, por exemplo, de Donald Trump. Nós poderemos até dizer que são artifícios ilegais. Usam outros países como fantoches para poder manter as guerras por procuração, toda essa questão tarifária,
A intenção é fazer o mundo viver uma grande crise para ver se o dólar ele cresce novamente, se sobrepõe novamente. Então, quando a gente vê os absurdos partindo pelo presidente dos Estados Unidos, muitas pessoas, que homem louco, que homem burro. De burro e louco ele não tem nada, é tudo muito bem arquitetado. Todas essas ações são para assegurar o futuro econômico e se manter como hegemonia global. Seria irresponsável de minha parte tratar a importância que os Estados Unidos ainda têm hoje em termos globais, minimizando que na realidade nós, por exemplo, aqui no Brasil, somos extremamente dependentes de recursos que vêm dos Estados Unidos. Tecnologia, como eu mesma disse, o Google, o próprio YouTube, o Instagram, o Facebook, quantas pessoas hoje não trabalham? Eu mesma, quem conhece a minha história, quem me conhece há muito tempo, sabe que eu mal terminei a 3ª série primária, e assim mesmo, passando meses em cada escola, eu estudei mais de 10 escolas para completar 3 anos, eu sou sim, em termos educacionais, analfabeta, hoje não mais, porque eu concluí o ensino médio à distância. Mas eu mesma, eu sou uma pessoa que eu sou muito criativa, eu consigo perceber as coisas muito facilmente. Claro que isso pode estar associado, né, à mediunidade. E eu escrevo, e como é que eu escrevo se eu tenho dificuldade de ler? Não porque eu não saiba ler, mas é porque embaralha para mim. Eu começo lendo muito bem, a minha ansiedade, né, o meu TDAH, que não é diagnosticado, mas só para vocês entenderem, né, que eu tenho hiperfoco. Inclusive eu estou nesse momento com uma investigação em andamento para algum grau de autismo. Então, como é que eu consegui escrever? Eu coloco no Word, eu escrevo, depois eu boto ouvir em voz alta. E ali eu vou aperfeiçoando a minha escrita. Ali eu vou melhorando a minha escrita. Eu mesmo, sem o Word, eu conseguiria até escrever um livro, mas isso demoraria anos e anos de minha vida, de fato, né? Então, se a gente for considerar todas essas ferramentas, nós somos extremamente dependentes dos Estados Unidos. Obviamente que nós temos a capacidade de nos levantar e é possível viver sancionado como a Rússia, o Irã, entre outras nações que realmente já foram sancionadas pelos Estados Unidos. Esse vídeo não é para saber se o Brasil será ou não sancionado pelos Estados Unidos, mas esse vídeo é para saber os próximos acontecimentos, deixando claro aqui, tá bom? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Opchá, opchá, opchá. Gratidão. Então, com muita seriedade e respeito à espiritualidade, vamos abordar o futuro dos Estados Unidos, né? O andar da carruagem de todas essas questões, e vamos também ver o que acontecerá com o atual presidente da República. Já foi dito por mim e por outros colegas muito experientes e sábios, como, por exemplo, o próprio Carlos Armit já fez um vídeo, inclusive, né, afirmando que o mesmo poderia ter algum problema venoso. Ele já começou a ter problemas, que teria um AVC, que poderia ficar numa cadeira de rodas. O trabalho do Carlos é um trabalho dentro da astrologia muito honroso, né? Uma pessoa que hoje é uma voz realmente em termos de democracia e até mesmo uma voz dentro da astrologia mundial. Por exemplo, pessoal, eu tenho um curso de formação em astrologia, eu consigo fazer previsões, céu da semana, entre outras coisas, mas para se fazer um vídeo, como é o caso dele, tem que estudar toda a alunação, tem que estudar todos os aspectos, isso leva muito tempo. Eu, por exemplo, eu preferi focar nos oráculos, que é o meu forte até então, e deixar o lado astrológico para pessoas como ele, que tem anos e anos, muito mais anos de experiências do que eu. Então, já foi abordado isso, nós vamos perguntar hoje aos oráculos, né, se de fato, como será isso?
Será realmente um AVC, um problema venoso, uma parada cardíaca? O que será que ele terá? Ele não vai terminar o mandato, isso eu já sei. Agora vamos ver como é que isso se dará. Combinado? Oráculo. O futuro dos Estados Unidos, oráculo. E do seu presidente da República. Otcha! Otcha! Caiu a carta 18. Bem interessante, pessoal. Vamos lá. Eu comecei falando sobre que eu gostaria que vocês entendessem como é que a espiritualidade trabalha, né? Que eu comecei a ver essa questão da desdolarização, né? Da perda da hegemonia, como eu falei entre 2020 e 2021. E não é que o dólar vai acabar, como sugeriu uma seguidora, dizendo que estava cansada de me ouvir que o dólar ia acabar. Não é. A desdolarização, ela acontece quando o dólar, ela vai acontecer de fato quando o dólar deixar de ser, né, a moeda mais usada em transações internacionais, certo? A espiritualidade, ela vem mostrando as coisas aos poucos, né? Ou pelo menos dentro de um processo que eu possa compreender. Quando eu sento nessa mesa aqui, não há nada pela minha cabeça. Inclusive, esse tipo de vídeo é muito mais difícil para mim gravar. Por quê? Porque eu estou focada em uma região, eu estou focada em uma pessoa. Então, esse tipo de conteúdo para mim se torna muito mais complexo. Até porque a espiritualidade, ela não trabalha com banalidade. Isso tanto nas consultas pessoais como nas consultas coletivas, certo? Eu respeito o oráculo e eu prefiro que ele fale por si só. Então, o que eu quero que você entenda é que as coisas são mostradas pouquinho a pouquinho e que elas vão contando uma história dentro do que nós estamos preparados para receber naquele momento. Então, hoje o oráculo vai mostrar o que nós temos capacidade de compreender, tanto aquele que tem um conhecimento maior em geopolítica, como aquele que não tem, como aquele que já pisou nos Estados Unidos, como aquele que nunca pisou, combinado? E o que me chama a atenção, já no início do jogo, me sai a carta da Rússia. Nós sabemos que há uma tensão entre Estados Unidos e Rússia, inclusive houve ontem ou anteontem, inclusive a Rússia declarou que pode sim, que tem poder bélico para atacar, para lutar contra os Estados Unidos. Então, devemos prestar atenção. Nós sabemos também que os oráculos vêm mostrando há bastante tempo que a qualquer momento uma pessoa fosse ser retirada do seu cargo, né? Eu já citei aqui há algum tempo atrás, acredito que é um mês atrás, que tanto Zelensky como Putin, como o próprio Trump, né? Outros também, nós temos aqui no Brasil o Lula, que já está com uma certa idade, nós temos o Xi Jinping, nós temos o Erdogan, nós temos várias pessoas hoje no comando e algumas delas estão no poder há muito tempo. Quando a gente pensa em pessoas como Putin, por exemplo, 2025, 2026 vai trazer uma troca, uma mudança extraordinária no poder e na geopolítica, porque pelo menos 2 desses nomes não estarão mais conosco, não estarão mais fazendo parte desse grande jogo de xadrez que é a geopolítica. Ah, meu Deus do céu. Então, eu tenho Rússia, Ucrânia. Bom, o jogo está falando muito mais do Trump do que necessariamente dos Estados Unidos neste primeiro oráculo. Nós vamos abordar todas as possibilidades, tá? A primeira imagem que me vem, algumas informações são bem relevantes e estão relacionadas ao atual presidente dos Estados Unidos. Como, por exemplo, o oráculo confirma
essas dificuldades financeiras do mesmo, tá? Essas dificuldades financeiras, econômicas, uma crise bem severa nos Estados Unidos. Gente, a tendência é que os Estados Unidos, ele chega ao fundo do poço. Não é o fim dos Estados Unidos, pelo contrário, é o fim da grande hegemonia. E só com questões internas muito agravantes é que ele perde o seu poder externo. Inclusive, todas essas questões do tarifaço, todas essas atitudes do Trump, desde que foi reeleito, estão realmente associadas a uma crise interna muito grande. Tudo isso é uma grande cortina de fumaça. Todos nós, ou pelo menos aqueles que param para avaliar os acontecimentos globais, sabem que os Estados Unidos foi ele quem provocou todas as guerras existentes até hoje, se não de forma direta, de forma indireta, usando países, né, como brinquedos, como fantoches, para alcançar os seus objetivos. Em todas as guerras que nós tivemos até agora, quem saiu ganhando foi os Estados Unidos da América. Então, o oráculo já me afirma uma crise econômica sem precedentes, tá? Que tende a piorar muito, convulsão populares extraordinárias. Nós vamos ver, sim, praticamente uma guerra civil dentro dos Estados Unidos da América. Isso já começou. O jogo me afirma que Donald Trump não tem realmente muito tempo de vida, ainda não me mostrou qual o motivo de sua morte, se vai ser de algo natural, se vai ser um atentado, né? As coisas interessantes e diferentes que nós não esperávamos, ou pelo menos eu não esperava, dentro desta leitura, está mais relacionada a traições contra o mesmo. Eu vejo um risco muito grande de outro atentado partindo por um próprio americano, então, que já está definido, né, o momento de partida dele é bem significativo. Eu não sei quando é o aniversário dele, mas as cartas me mostram que a partir do aniversário dele, ou nas proximidades do aniversário dele, ele não estará mais comandando os Estados Unidos. A vida dele vai dar uma cambalhota, mudar radicalmente, e ou antes ou nas proximidades do aniversário, a energia para ele muda completamente. Muda completamente em todos os aspectos, tá, pessoal? Inclusive com questões relacionadas à saúde. Eu vejo ele precisando de uma internação emergencial, então vai ser algo muito súbito, não é algo que vai conseguir tratar, e ele ir para o hospital com a malinha dele na mão para fazer uma cirurgia, não, é algo emergencial, súbito, que o levará, de fato, a uma hospitalização em qual ele não se recupera, certo? Bom, Rússia e Ucrânia, tá? Ambas estão no início do jogo. Primeiro que, em relação a Donald Trump, muitos escândalos estão para surgir e muito brevemente. Eu acredito que até ainda esse mês, ou no mês que vem, o mês que vem será um mês tenso, porque nós teremos os eclipses, né? Eclipse lunar, eclipse solar. Inclusive, o Brasil também será impactado, porque nós teremos um eclipse justamente no dia 7 de setembro. Então, assim, a tensão ela tende a aumentar bastante. Os eclipses sempre pronunciam uma mudança de destino, uma mudança bem generosa. E se nós formos contar com a energia, inclusive da antiguidade, os eclipses sempre prenunciaram algum acontecimento ruim, tá? Então, vamos lá. Nós temos Rússia e Ucrânia no alto da lista. Quem sai perdendo, inclusive com essas ameaças do Trump, é realmente a Ucrânia, tá? Então, eu acredito que o Zelensky seja realmente uma dessas pessoas que não tem muito tempo mais na política ou no comando do seu país. Alguma coisa muito grave está para acontecer na Ucrânia. Pode ser um ataque da Rússia ou pode ser até algo forjado, tá, pessoal? Nós vivemos em um mundo agora que é bom que todos tenham essa consciência. Tudo pode ser forjado. Então, digamos que faça um ataque severo à Rússia.
desculpe, a Ucrânia, que aconteça alguma tragédia com algum governante ou membros do governo e vão culpar a Rússia. Na realidade, pode não ser a Rússia, tá? Vamos ver. Então, assim, a Rússia ela está muito bem colocada em relação a esse conflito, a essa guerra de narrativas em relação aos Estados Unidos da América. Então, eu já posso considerar e dizer a você o seguinte: entre Estados Unidos e Rússia, a Rússia sai ganhando. Esse sair ganhando, gente, não significa sair ileso, mas sim politicamente falando, né? Nós sabemos, inclusive, até pela nossa vida pessoal, por exemplo, todas as vezes que a gente passa uma grande crise, que a gente sofre uma grande dor, seja por causa de algum acontecimento difícil, um acidente, uma doença, seja por uma separação, seja por uma fase de desemprego, mas quando a gente ressurge, quando a gente renasce, a gente se torna ainda mais forte, e é quando a gente cresce e evolui. Eu vejo isso, tá? Eu vejo a Rússia num ponto que ela vai passar por uma grande modificação, inclusive através do ápice de qualquer problema. Me preocupa muito a próxima lua cheia em Aquário, tem aspectos bem complicados, uma oposição, inclusive, a Leão. Marte também, entrando no signo de Libra, ele vai fazer uma oposição a Saturno. Então, temos algumas questões que tratam de diplomacia, do poder bélico, para acontecer ainda pelos próximos 30 dias. Então, numa briga direta entre Estados Unidos e Rússia, quem sai ganhando é a Rússia. Para a Ucrânia e Zelensky, as coisas estão muito negativas. Todos falam sobre escândalos sexuais de pedofilia envolvendo Donald Trump. E sim, de fato, o nome dele vai aparecer em vários escândalos sexuais, escândalos tributários e escândalos financeiros. Gente, ele é uma pessoa que a morte vai livrar ele da cadeia, entende? Então, assim, muitos escândalos. Mas o que o jogo me mostrou, diferente disso, Zelensky também, tá? Um grande escândalo sexual, ou um escândalo de pedofilia, ou algum tipo de armação, roubo, corrupção envolvendo o Zelensky. Não que o Putin seja santo, pelo amor de Deus, aqui eu não estou dizendo quem é bom, quem é ruim, tá? Eu estou apenas fazendo as considerações que o oráculo está me mostrando. Então, dentro desse contexto, pegando essas três figuras, os três protagonistas de países que hoje estão realmente nas mídias, a gente pode ver sim um impasse maior entre Rússia e Estados Unidos, com uma vitória política da Rússia, pessoal, e temos aqui uma perda bem severa, começando com escândalos grandes dentro da Ucrânia, inclusive o assassinato de Zelensky, ou mesmo ele sendo retirado à força do poder e preso. Então tem escândalos financeiros grandes, tá? Nós veremos também muitos assuntos sobre o nazismo ou nazifascismo. Isso também dentro da Ucrânia. A Ucrânia está com uma energia muito pesada a respeito de muitos segredos que virão à tona brevemente. Em relação a Donald Trump, alianças que ele fez, alianças escusas, os interesses dele pessoais, os interesses políticos, o porquê de algumas atitudes, logo também aparecem e vêm à tona. E eu posso dizer mais a você, tá? Donald Trump viverá um escândalo muito grande e uma mulher será uma testemunha ou partirá de uma mulher uma acusação contra ele bem relevante. Ele realmente está envolvido em escândalos muito graves, tá? E tudo isso está prestes a estourar a qualquer momento. Inclusive, nós teremos informações a respeito do seu casamento, tá?
bem significativas. Primeiro que hoje aquele casamento é um casamento de aparência, tá? De aparência. Então, aqui embaixo me saiu a carta do Brasil numa posição bem desfavorável, tá, pessoal? Acredito que venham a acontecer mais algum tipo de situação envolvendo o Brasil e Estados Unidos. Como eu disse anteriormente, em relação ao Brasil, essa é a oportunidade da gente crescer em tecnologia, da gente crescer em várias áreas, inclusive no comércio internacional. Nós sabemos que uma das atitudes, um dos motivos, aliás, de Donald Trump é enfraquecer os membros dos BRICS. Inclusive, o próximo da vez será a Índia novamente, tá? Eu acredito que até a América do Sul e outros membros dos BRICS sejam atacados diretamente pelos Estados Unidos. Donald Trump vai fazer o impossível, tudo que estiver ao alcance dele para tentar desestabilizar o BRICS. E eu vejo um país saindo do BRICS, tá? Eu vejo um país saindo do BRICS. Questões econômicas envolvendo Estados Unidos e Europa, pelo menos 2 ou 3 países europeus, também são de significância nas cartas e podem surgir a qualquer momento como uma bomba. Nós não vamos ter paz nesta questão comercial. Os tarifaços, eles continuam acontecendo, então muita falação, né, muita narrativa. Temos que sim manter a tranquilidade. Oráculo, o futuro dos Estados Unidos, oráculo. Tchau! E do atual presidente, tchau! Bom, pessoal, só a título de reflexão, tá? E o porquê que eu costumo fazer esse tipo de reflexão? Primeiro que eu entendo como o oráculo se apresenta para mim, tá, pessoal? Isso é uma forma pessoal. Quando eu sento para jogar, eu sento livre de qualquer informação, de qualquer coisa. Às vezes passa o tempo, os meus meninos fazem um vídeo de acerto, principalmente lá no Instagram, no Stories, que eu mesmo me surpreendo com aquilo que eu disse. Eu já disse a você várias vezes que eu trabalho com verdade. Você pode me acusar de qualquer coisa, menos de não ser uma pessoa completamente entregue e verdadeira. Porque é assim que eu vivo, inclusive é no meu dia a dia, sabe? Tudo que eu faço com muita entrega. Então, algumas informações, elas devem ser levadas em consideração. Há algum tempo atrás, os vídeos vêm alertando, né, a respeito de nosso maior problema está relacionado à crise climática. Inclusive, se eu não me engano, foi em 2023 que eu afirmei, ou 2024, tá, pessoal? Desculpe a falha com a memória, também é uma deficiência que eu tenho. Então, vamos lá. Que 2 países inimigos teriam que dar as mãos por causa de uma severa crise climática. A gente vai ver muito isso acontecer no futuro. Infelizmente, a crise climática ela já se iniciou, ela já está trazendo mudanças em vários países no mundo. Já está chovendo onde não chovia, já está fazendo seca onde não fazia. Inclusive no nosso Brasil é muito fácil de você identificar as mudanças a partir de crises climáticas, que foi o que começou a ocorrer de 2023 para cá. A tendência é que se mantenha, piore e seja irreversível. Nós estamos num momento crucial, onde era para o mundo, em vez de estar brigando, em vez de estar matando pessoas, era para o mundo se unir para tentar fazer alguma coisa a respeito disso enquanto há tempo, mas infelizmente não é o que a gente está vendo e nem será. Então, nós temos que considerar o seguinte, terras raras, petróleo, né,
as florestas como a Amazônia, água, daqui a 50 anos será o nosso maior problema. Eu chamo você à sua consciência agora. Eu sei que daqui a 50 anos, nenhum de nós, pelo menos as pessoas que têm a minha idade, pode estar aqui com consciência, certo? Tudo bem que hoje é comum e cada vez mais vai aumentar a expectativa de vida. Eu sei que, por exemplo, alguns de nós, como eu tenho 51, posso estar com 101 anos, mas talvez eu não tenha consciência, né, para avaliar o que nós estaremos vivendo lá na frente. Mas vamos colocar daqui a 50, daqui a 100 anos. Pelo andar da carruagem, você acredita em um mundo melhor do que o que a gente tem hoje? Nós vamos ter uma população global, sei lá, quadriplicada, multiplicada ao cubo. Então, de uma certa forma, né, muita gente, muitos vírus, né, e várias outras coisas, inclusive crises climáticas, que vai fazer com que não tenhamos água. Hoje, nós estamos vendo brigas ideológicas, né, quebras diplomáticas, por coisas que poderiam ser sentadas à mesa e conversadas, né? E, no entanto, o que a gente vê a nível global? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Aquele que tem mais força militar, ele vai se achar no direito de acabar com qualquer localidade para usufruir das riquezas daquela nação. Então, pensarmos hoje que com o futuro não teremos guerras, será tudo paz e amor, é falta de consciência, é utopia, tá? Tudo bem que nós precisamos ter esperança e devemos ter, porque as coisas boas, elas vão acontecer também da mesma forma. Crescimento tecnológico, cura para doenças, vacina. Gente, até retardar o envelhecimento será possível, né? Algumas doenças serão completamente erradicadas, a cura para o câncer, a vacina para o câncer. Então, teremos muitas outras coisas para agradecer. Obviamente que o mundo, desde que ele é mundo, a gente vive eras diferentes. E sem contar que estamos prestes a fazer uma mudança de era. Prestes, entre aspas, teoricamente faltam ainda 300 anos, mas o universo ele é tão sábio que as coisas começam a se movimentar de agora. Então, dos carros voadores, tecnologia em alta, tudo muito robótico, é obviamente que nós vamos passar o que era ficção na década de 70, hoje nós estamos praticamente vivendo como realidade. Então, vamos parar para pensar, né? Esse momento de agora eu vejo, por exemplo, como crucial e muito importante para o Brasil, para que ele tenha mais autonomia. Desde o momento que ele começa a comercializar mais, e nesse ponto, o nosso atual presidente, ele é excelente, porque, de fato, ele desde o seu primeiro mandato, ele fez muitos acordos internacionais. Ele tem uma visão muito além do da maioria. Então, a gente começando a comercializar, seja com a China, seja com a Europa, seja com a própria África, a gente vai abrir o leque, não vai ficar só dependente dos Estados Unidos e ter autonomia, né, como a produção de recursos próprios para o nosso uso, né? Então, tecnologia, nós precisamos reindustrializar e nós estamos nesse ponto. Toda essa pressão dos Estados Unidos vai fazer com que o Brasil, na consciência do atual presidente, que ele comece a se preocupar com esses investimentos a longo prazo. Uma coisa de cada vez, né? Um sufoco de cada vez. Mas eu vejo esse ponto como o remédio que cura. Então, nós descobrimos a doença, nós sofremos com a doença, né? E agora a gente está começando a encontrar os remédios que vão nos curar dessa dependência. Também prematuro dizer que nós conseguiríamos viver de forma autônoma totalmente, nem nós brasileiros e nenhum outro país do mundo. E é justamente por isso que as parcerias internacionais, elas são muito importantes, mas que haja liberdade para que se possa comercializar com quem quiser, no momento que quiser. Obviamente que a gente vai ver uma mudança também em termos de hegemonia. A gente já está vendo a ascensão da China, que ocupará, né, por muitos longos anos o cargo de maior hegemonia global. Entende? Mas mesmo a China, a gente não vai trocar o dólar
pelo yuan, o yuan, né, eu acredito, pela moeda chinesa. Não é isso. Essa ascensão da China e os BRICS juntos, que nada é por acaso, se isso não for um desenho espiritual, eu não sei como chamar isso, vai fazer com que as comercializações internacionais elas possam ser feitas em qualquer moeda. Então não é trocar os Estados Unidos pela China. A ascensão da China e a hegemonia, a quebra da hegemonia dos Estados Unidos vai trazer essa diversificação. Isso em vários contextos. Gente, nós estamos cada vez mais globalizados. Eu acredito que, inclusive, a estadia de Urano em Gêmeos, né, que acontecerá definitivamente a partir do ano que vem, possa trazer, inclusive, maneiras muito fáceis que já temos hoje. Hoje, em alguns canais, você pode assistir um vídeo dublado em inglês, né? E vai ficar cada vez mais fácil se comunicar e vai ficar cada vez mais fácil comercializar. Isso desde o empreendedor até a nação. Então, não é um momento ruim, pelo contrário, é um momento diferente. É algo histórico que vai entrar para os livros de história. Quando falarem na decadência dos Estados Unidos e na perda da hegemonia, vão citar 2025 como o início, o pontapé para esse acontecimento. Bom, o jogo abriu agora com a notícia de uma traição. Gente, olha, Donald Trump será traído. Haverá informações, inclusive, sobre os escândalos sexuais. E outra coisa, roubo, manipulação financeira. Atitude dele que fizeram com que tivesse oscilação financeira, seja nos Estados Unidos, seja no mundo afora. Então, de uma certa forma, ele está envolvido até a cabeça em muitos escândalos. A questão o vice do Trump assumindo, vai se trocar 6 por meia dúzia. Eu não vejo nenhuma melhora para os Estados Unidos. É aquilo, entrou em um processo de decadência já há algum tempo e agora vai se intensificar. O que vai fazer com que as coisas fiquem bem complicadas mesmo é justamente esta questão popular interna. São as crises internas que vão acabar, jogar a última pá de cal na cabeça da grande hegemonia mundial. Olha, desemprego, insegurança alimentar, saúde pública, entre outras coisas. Esse jogo, desde que eu abri, me fala muito de saúde pública. Nós sabemos que existem pessoas, existem nações que fariam qualquer coisa para se manter no poder. Vamos observar 2025, se algum tipo de vírus, tá? Pode chamar a nossa atenção. Se alguma doença viral pode vir a aparecer, tanto na África ou na Europa, tá? Tanto na África ou na Europa, se algum tipo de vírus vai chamar a atenção da OMS ou dos cientistas ou da mídia, vamos tomar muito cuidado, porque eles são capazes de tudo, de tudo. Olha, a tensão diplomática, ela aumenta. Aumenta em que sentido, tá? Eu acredito que ainda nos próximos 30 dias ou até a qualquer momento, né? Eu estou gravando esse vídeo uma segunda-feira, por volta de 13 horas da tarde, dia 4 de agosto de 2025, e o jogo me fala de quebras de alianças, quebras diplomáticas que surgem inesperadamente num contexto muito perigoso. Tá?
Eu comecei a falar sobre questões climáticas, né, dando o exemplo que a espiritualidade vem mostrando, a necessidade de algumas nações inimigas darem as mãos, porque vão passar ali pelo mesmo problema, né, de desastre natural de grande proporção, e os Estados Unidos também vai ter esse agravante. A cada ano que passa, inclusive nós veremos isso em 2025 e 2026, de forma bem gigantesca, são questões que abrangem desastres naturais ou geofísico e questões climáticas de grande proporção. Então, além de todo esse tumulto, gente, além de toda essa pressão política, social que a nação está vivendo, ainda terão os agravantes de questões climáticas, tá? Inclusive no futuro, algumas coisas vão se inverter no país, por exemplo, né? A área que é considerada mais quente, que é muito apreciada no turismo no verão, pode mudar o clima, e outra área que era mais amena pode aumentar o clima, mudando inclusive aspectos turísticos. Isso não é só nos Estados Unidos. Isso também irá ocorrer em várias localidades do mundo. Então, a gente vai ter uma diversificação, inclusive, relacionada a isso. Olha, nós vamos ver um ataque, tá? Nos Estados Unidos. Então, a gente vai ver mais surtos de pessoas atentando, seja contra políticos ou autoridades, seja contra cidadãos, tá? De uma maneira geral, essa questão bélica interna, violência interna está muito forte. Nós veremos muitas cenas de violência partindo dos Estados Unidos. Eu estava preocupada com a carta que indica o Brasil e ela saiu muito bem colocada. Então, aumentarão as tensões, Brasil e Estados Unidos, nós viveremos mais tensões nesse contexto, mas de uma certa forma as saídas que o Brasil vai tomar, as atitudes que o Brasil vai tomar, vai nos levar a outro patamar, como já foi colocado aqui. Então, nós teremos sim saídas e conseguiremos nos recuperar muito melhor do que muitos esperam. Inclusive, o nosso Brasil, ele já é hoje, né, a maior potência dentro da América do Sul, e cada vez mais nós vamos alcançar, né, um espaço dentro da geopolítica de muita relevância, pessoal, de muita relevância. Olhem, eu vejo mais um ataque ao membro dos BRICS, tirando China, Brasil e Índia, que já estão nesse processo, tá? Outros membros dos BRICS vão começar a ser assediados pelos Estados Unidos, tá? Oráculo. Opcha. Gente, eu vejo prisão em massa nos Estados Unidos da América. Prisão em massa. Talvez uma ordem direta do atual presidente da República em prender pessoas, tá? Ou uma resposta
né, dele as manifestações populares, que serão cada vez maiores. Os brasileiros que estão nos Estados Unidos, eu vou fazer um aconselhamento. Eu sei que você não me pediu, né? Mas muito cuidado, porque a situação pode ficar bem complicada, viu? E principalmente para aqueles que vivem cuspindo no prato que comeu e que reclamam do nosso Brasil, que é, com toda certeza, uma terra abençoada. Olha, essa questão de deportar pessoas, ela continuará ocorrendo. Gente, eu vejo uma nação inteira sendo proibida de entrar nos Estados Unidos da América. Eu falei isso em vídeos há tempos atrás e de sábado para cá eu vi uma coisa ou outra a respeito do Trump proibir brasileiros na Copa do Mundo, né? Não é só isso, tá? Não é só isso. Essa nação que será vista como não grata pelos Estados Unidos, todas as pessoas que já moram lá no país serão deportadas, tendo elas dupla cidadania, tendo elas visto, tendo elas emprego, tendo elas tudo. Então, é uma situação realmente grave. Eu não sei se nós já vivemos isso na antiguidade, se isso já aconteceu anteriormente, mas é uma coisa, assim, bem grave, tá? Olha, a situação da Ucrânia tá realmente muito complicada, para Zelensky, inclusive, tá? O terceiro oráculo me afirma o afastamento dele, independente de ser por morte ou não do poder. A gente sabe, né, que inclusive o oráculo abriu falando sobre essas três nações, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. A gente sabe que tem o investimento dos Estados Unidos na Ucrânia, e dependendo de como o Zelensky morre, olha, nada é como parece. Nada é como parece. Eu ainda acredito que mais uma vez, aliás, nós sabemos que o Zelensky é fantoche, assim como outros representantes dos Estados Unidos. Ele está sendo usado apenas pelos Estados Unidos. E não me admiraria muito dedo dos Estados Unidos na morte do mesmo. Na última live que eu fiz no canal do Carlos, eu falei que, inclusive, porque eu já tinha visto e falado aqui nesse canal, que eu vejo uma aeronave de pequeno porte ou de médio porte, com representantes globais, que vai sofrer mais um daqueles acidentes graves. Então, a gente está num momento em que a qualquer momento explode muito mais tensões, inclusive bélicas, no nosso planeta. Deixando de lado um pouco essa questão de Estados Unidos, olha, Turquia, Irã, Iraque, Israel, Cisjordânia, tem algumas localidades que... Síria, tem algumas localidades que estão prestes a entrar numa grande convulsão, tá? Realmente, nós estamos num período muito sensível da nossa humanidade. Gente, eu vejo uma queda de aeronave nos Estados Unidos, tá? A queda de uma aeronave nos Estados Unidos, assim como expressões de violência podendo ser ataques bélicos à nação, ou a uma instituição, ou a uma pessoa, mas
tem sim essa força muito grande nos oráculos. Vejo um grande naufrágio lá, algum acontecimento, algum incidente envolvendo uma embarcação. Problemas também relacionados a questões climáticas, inclusive problemas hídricos de grande proporção. Sabe, um daqueles acontecimentos inusitados, ou problema com saneamento básico, ou realmente com a água, tá? Então, alguma coisa assim, bem atípica ocorrendo lá. Olha, pessoal, o protagonista desse momento agora também é a Rússia. Na realidade, Rússia e Estados Unidos, essas duas nações, elas, todo esse enfrentamento nesse momento vai culminar na falta de uma das duas autoridades. Então, a corda foi esticada ao máximo, está quase arrebentando e irá arrebentar. Eu acredito ainda de uma estratégia russa contra o Trump, tá? Alguma estratégia que nós sabemos que os russos também, né, financiam muita coisa através de procurações, né? Tem muitos fantoches espalhados por aí, como eu falei, não estou aqui defendendo nenhum lado nem o outro, mas o que a espiritualidade me mostra é que entre Rússia e Estados Unidos, a Rússia sai ganhando, assim, drasticamente, tá? Drasticamente. Eu vou pedir mais um aconselhamento. Rainha das Serpentes. Oráculo. Opa! Assim como eu vejo também os Estados Unidos fazendo acordos, tanto comerciais como novos acordos, inclusive dentro da geopolítica, tá? Que será atípico, que será completamente atípico, tá? Então nada está definido ainda. Se a gente levar em consideração o que as cartas vêm mostrando em relação ao próprio Brasil, né, eu poderia sugerir que vai haver uma tensão maior, depois acordo entre duas as partes, mas nesse interim o Brasil vai abrir, né, outras portas com outras nações globais. Sabemos também que foi dito por mim que, por exemplo, né, Eduardo Bolsonaro será traído e muito em breve, relacionado a Trump. E olha, isso já me foi confirmado aqui. Então, alguma atitude do Trump que vai levantar essa possibilidade, que vai trazer essa verdade à tona. Nossa. Eu acredito, inclusive, que o Trump venha a ser hospitalizado muito em breve. Realmente a saúde trará impactos muito grandes na vida dele. Eu vejo também problemas com a justiça nos Estados Unidos. Tá? Gente, muita informação, muita coisa vem à tona, inclusive de espionagem, financiamento, entre outras coisas. Então tem muita coisa para acontecer de fato,
tá? E a situação é crítica, é bem perigosa, inclusive, nociva e extremamente falando. Escândalos de remessas financeiras, escândalos de desvio de dinheiro, escândalos de manipulação de documento, escândalo de manipulação em massa, fake news, mas escândalo também de manipulação cultural. Lembra do que eu disse a respeito dos Estados Unidos levantar uma bola sobre a possibilidade de uma internacionalização, uma interferência estrangeira direta na nossa Amazônia, que isso não está longe de acontecer? Então, nós vamos descobrir muitos planos de manipulação em massa em outras nações, que chegou de forma até cultural e foram usando estratégicas, incluindo inclusive as big techs, tá, norte-americanas, nesse processo de manipulação, inclusive política, tá, pessoal? A situação é bem grave, extremamente grave. Vejam acidentes climáticos, né, de grande proporção também na América do Norte. Bom, meus amores, eu me despeço de vocês por aqui. Quero agradecer demais a confiança em meu trabalho. Quero dizer a você que você é muito importante para mim. Quero agradecer o carinho, você que me ajudou, né, no problema em que envolvi, inclusive a minha própria família, minha sobrinha. O meu muito obrigado, de verdade. Nós alcançamos a meta e eu sou muito grata. Desejo que Deus te dê milhões de vezes mais do que você pode doar nesse momento. Quero pedir para você também hypar esse vídeo, curtir, comentar. O seu comentário é muito importante para mim, eu sou muito grata. E se puder, compartilhe, ok? Meu muito obrigada a você. Uma boa semana, que Deus te abençoe. Seguiremos juntos e firmes, pedindo por mais tranquilidade e menos oscilações. Que a gente possa seguir e caminhar em paz e com alegria. Salve a sua estrela. O meu muito obrigada a ti. Gratidão. Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes.